Cíntia, professora de Yoga. Você está na página da Escola Ata de Yoga. Aqui você encontra prática e filosofia do Yoga. Nesse vídeo eu vou contar um conto indiano que traz conhecimento, a sabedoria, filosofia do conceito de Dharma. Os indianos, eles têm o costume de passar ensinamentos através de histórias. Essas histórias ficam gravadas e são passadas de pessoa para pessoa, e cada vez que a gente escuta, a gente consegue extrair um entendimento mais e mais profundo. Então, esse conto chama Tudo Acontece para o Melhor. E ele traz, então, o conceito de Dharma. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. E essa é uma frase ocidental, né, do filósofo e também político Marco Aurélio, que tem tudo a ver com essa história. Sábio é o homem capaz de acreditar e confiar inabalavelmente na lei da causa e efeito. Essa é a história de um príncipe. Seu pai, o rei, tinha um conselheiro, um ancião que tinha um lema: tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. E o ancião repetia essa frase sempre para o rei: Rei, tudo acontece para o melhor, nada acontece por um acaso. O príncipe, filho desse rei, já estava cansado de ouvir essa frase. Na juventude, passa a pensar que o ancião era um conformado, que a vida era mais do que essa postura passiva de achar que tudo é para o melhor e nada é por um acaso. Um dia, o rei morre e o príncipe sobe ao poder. Logo ele pensa: eu vou me livrar desse conselheiro tão conformista. Mas, antes de se livrar do conselheiro, ele resolve sair para caçar. E decide então levar o conselheiro junto. No meio da floresta, bate um vento muito forte que faz voar um galho em cima do príncipe. Agora, já rei, batendo bem na testa dele, e ele, cai do cavalo. O galho bate na testa dele e ele cai. O rei, atordoado, fica furioso com a situação, dizendo: eu caí inutilmente. Por que eu fui cair desse cavalo? Ele fica muito insatisfeito com isso. E o conselheiro diz: calma, rei, tudo acontece para o melhor, nada acontece por um acaso. O rei fica mais bravo ainda, morrendo de raiva agora do conselheiro também. E chega e fala: homens, peguem esse conselheiro, cavam um buraco e joguem ele dentro. E os soldados fazem isso. Cavam um buraco e jogam o conselheiro dentro. E o rei ainda diz: deixa ele lá para os chacais comerem. Quero ver ele dizer agora que tudo é bom e nada acontece por um acaso. E assim é feito. Na volta, o rei acaba se afastando da comitiva e encontra um bando de bandidos que tinham um culto por uma divindade, e eles faziam sempre oferendas para essa divindade. As oferendas eram pessoas. Uma vez por ano, eles ofereciam uma pessoa para a divindade. Quando eles viram o rei, eles pensaram: não tem como fazer uma oferenda melhor. Vamos oferecer o rei para a divindade. Bom, amarraram o rei
Ele tinha se afastado da comitiva, né? Eles amarraram o rei e levaram para a cerimônia de oferenda, de sacrifício. Mas, na hora que eles iam realizar o sacrifício, eles notaram que a testa do rei estava com um baita corte feito pelo galho. E eles disseram: não podemos oferecer um corpo machucado para a divindade, tem que ser um corpo íntegro. Solta o rei. E soltaram o rei saiu correndo daquele lugar. E imediatamente ele lembra do conselheiro e ele pensa: que bom que eu caí daquele cavalo, que maravilha que esse galho arrebentou a minha testa. O conselheiro tinha razão. Então ele encontra com a comitiva e manda libertar o conselheiro, reconhecendo que por trás dos infortúnios existe um propósito. E o conselheiro então sai do buraco e o rei então pergunta para ele, né? Nossa, me desculpa, você tem toda a razão, nada acontece por um acaso, tudo é para o melhor. Desculpa ter jogado você naquele buraco. E o conselheiro diz: não precisa pedir desculpa. Graças a isso, aqueles bandidos passaram reto por mim e eu me livrei do sacrifício. Então, os infortúnios existem com um propósito de desenvolvimento e crescimento enquanto seres humanos. E esse propósito se revela ao longo da vida.